Shemot, Êxodo, capítulo 39. E do tecido de lã azul celeste, da púrpura e do carmesim fizeram as vestes de serviço para ministrar na santidade, e fizeram as vestes da santidade de Arão, como ordenou o Eterno a Moisés. E fez o éfode de ouro, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido. E estenderam as lâminas de ouro que cortaram em fios, para entrelaçar no meio do tecido de lã azul celeste, da púrpura, do carmesim e do linho, obra de artista. Fizeram-lhe suspensórios que o uniam, sobre suas duas partes foi unido. E o cinto de adorno que tinha sobre ele formava com ele uma só peça. E era de feitio semelhante de ouro, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido, como ordenou o Eterno a Moisés. E fizeram as pedras de ônix rodeadas de engastes de ouro, gravadas como gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre os suspensórios do éfode, como pedras em memória dos filhos de Israel, como ordenou o Eterno a Moisés. E fez o peitoral, obra de artista, como feitio do éfode, de ouro, de tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido. Era quadrado, dobrado, fizeram o peitoral, de 1 palmo de comprimento e de 1 palmo de largura, dobrado. Encheram-no com 4 fileiras de pedras, uma fileira rubi, topázio e esmeralda, a primeira fileira, e a segunda fileira carbúnculo, safira e diamante, e a terceira fileira opala, ágata e ametista, e a quarta fileira crisólito, ônix e jaspe, rodeadas e guarnecidas de ouro em seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravura de selo, cada uma com seu nome para as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral cadeias de acabamento, feitio de trança, de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e colocaram as 2 argolas sobre as 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 tranças de ouro sobre as 2 argolas, sobre as extremidades do peitoral. E as 2 extremidades das 2 tranças puseram sobre os 2 engastes, e puseram sobre os 2 suspensórios do éfode, diante de suas faces. E fizeram 2 argolas de ouro, e as puseram sobre as 2 extremidades do peitoral, sobre sua orla, que está na frente do éfode por dentro. E fizeram 2 argolas de ouro, e puseram-nas sobre os 2 suspensórios do éfode, do lado de baixo, em frente à sua juntura, acima do cinto de adorno do éfode. E juntaram o peitoral por suas argolas, as argolas do éfode, com cordão azul celeste, de modo que ficasse sobre o cinto de adorno do éfode, e não se separasse o peitoral de sobre o éfode, como ordenou o Eterno a Moisés. E fez o manto do éfode, obra de tecelão, todo de tecido de lã azul celeste. E a boca do manto era dobrada por dentro e como cabeção de malha, com uma orla ao seu redor, para que não se rompesse. E fizeram sobre as orlas do manto romãs de tecido azul celeste, púrpura, carmesim e linho torcido. E fizeram campainhas de ouro puro, e puseram as campainhas entre as romãs, sobre as orlas do manto, ao redor. No meio das romãs, uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, sobre as orlas do manto, ao redor, para servir como ordenou o Eterno a Moisés.
E fizeram as túnicas de linho, obra de tecelão, para Arão e para seus filhos, a mitra de linho, os adornos das tiaras de linho e os calções de linho torcido, e o cinto de linho torcido, tecido azul celeste, púrpura e carmesim, obra de bordador, como ordenou o Eterno a Moisés. E fizeram o diadema da coroa da santidade de ouro puro, e escreveram sobre ele a escritura, como gravura de selo, santidade ao Eterno. E puseram sobre ele um cordão de lã azul celeste, para pô-lo sobre a mitra, por cima, como ordenou o Eterno a Moisés. E acabou-se todo o serviço do tabernáculo da tenda da reunião. E fizeram os filhos de Israel como tudo o que ordenou o Eterno a Moisés, assim fizeram. E trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus objetos, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, e a coberta de peles de carneiros tintos de vermelho, a coberta de peles de tarras e a cortina do véu, a arca do testemunho, suas varas e o tampo, a mesa, todos os seus utensílios e o pão da proposição, o candelabro puro, suas lâmpadas, lâmpadas da ordenação e todos os seus utensílios, e o azeite da iluminação, e o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso das especiarias e o véu da entrada da tenda, o altar de cobre e sua grelha de cobre, suas varas e todos os seus utensílios, o lavatório e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e o véu para a entrada do pátio, suas cordas, suas estacas e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da reunião. As vestes do serviço para servir a santidade, as vestes de santidade para Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para servir, conforme tudo o que ordenou o Eterno a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, todo o serviço. E viu Moisés toda a obra, e eis que a fizeram como ordenou o Eterno. Assim a fizeram, e abençoou-os Moisés.